Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021. Nós estamos na 25ª semana do tempo comum, tá? Estamos nos aproximando do fim do período é ótimo, do período do tempo comum e adentrando no advento, porque como diz, né, tinha um colega que falava assim, começou os meses que terminam em bro, é final do ano, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Então agora já é o momento, também vai ser a finalização, já estamos na finalização do término da quaresma, do Arcanjo Miguel, e agora a gente tem que pensar nas confissões, né? Então, se você não fez a consagração total a Nossa Senhora pelo método Montfort, sugiro que faça, é um momento propício, né? Verifica aí qual que é o... Deixa eu ver, em outubro tem dia 12, então não vai dar mais para fazer a consagração para Nossa Senhora Aparecida, mas é provável que você consiga para fazer para Nossa Senhora de Guadalupe, inclusive tem bastante tempo, né? Então, se você ainda não fez a consagração total a Nossa Senhora, ainda dá tempo. Eu não lembro se em novembro existe uma data para Nossa Senhora, deixa eu ver. Tem a apresentação de Nossa Senhora dia 21 de novembro, então faça as contas, tá? Faça sua consagração para novembro e ou dezembro. Dia 27 de novembro, Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, inclusive, tá? Isso em novembro. Outubro, além do dia 12 de outubro, que agora não daria tempo porque estamos no final de setembro. Você tem que dar aí pelo menos uns 44 dias. Você pode estar fazendo para São João Paulo II. Por que não? Ou São Lucas Evangelista, tá? Geralmente, as consagrações a Nossa Senhora, o que eu tenho visto pelo método Montfort, é sempre em datas de Nossa Senhora. Porém, eu já fiz no ano passado, devido à questão emergencial do período da pandemia, eu fiz numa data de Nosso Senhor, certo? Então, também pode. Dá pra fazer pro Natal, dia 25? Acredito que sim, por que não? Porque a consagração do método Montfort, a Nossa Senhora, nos leva ao Senhor Jesus Cristo. E esses tempos eu estava meditando por essas questões que ainda, não sei como é que está agora nas questões das dioceses, arquidioceses, se as prefeituras estão permitindo as missas presenciais ou não sei como é que está agora. A tendência é que volte às missas. De repente fazendo uma data de um santo que geralmente tinha uma alta preferência por Nossa Senhora, era completamente mariano, como São João Paulo II, os apóstolos de Cristo, né? Mas eu faço a sugestão ainda, dentro de uma data de Nossa Senhora, se não der, numa data relacionada ao Senhor Jesus Cristo ou ao Espírito Santo, dia de Pentecostes também dá, tá? Ou em algum santo que seja declaradamente, que se declarou declaradamente, tá ótimo hoje, se declarou um devoto efusivo a Nossa Senhora. Então, São João Paulo II, Santo Antônio Maria Claret. Santo Antônio Maria Claret é da congregação que faz a publicação da editora Ave Maria, tá? Aqui na Arquidiocese, muitos dos padres são claretianos. Então, redentoristas, por exemplo, também, Santo Afonso Maria de Ligório, né, que também detém ali a questão lá de Nossa Senhora Aparecida, lá do santuário, né? Tem alguns que Nossa Senhora encabeça a própria congregação, ou encabeçou e protegeu aquele santo. Por exemplo, carmelitas. São Simão Stock rezou a Nossa Senhora e ela apareceu como Nossa Senhora do Carmo. Dom Bosco também teve visões com Nossa Senhora e assim por diante. Não que os outros santos não tivessem visões com Nossa Senhora, mas não tanto quanto, ou uma devoção tão grande, por exemplo. Então, estou dando minha humilde opinião na terceira opção, tá? Bem,
O áudio está atrasado, estou gravando na segunda à tarde, é que eu tô corrido, por isso que eu tô trocando as palavras, tá? Esses dias choveu muito forte, graças a Deus, não posso reclamar da chuva, mas aí atrapalhou algumas situações aqui em casa e ainda por cima o fim de semana foi bem intenso. Não chegou a ser tenso, mas chegou a ser bem intenso, então não tive muito o tempo para gravar e atrasou também lá no perfil do Instagram, que agora já tá bem certinho, tá? Só o áudio que tá a desejar, né? Então, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, neste mês de setembro estamos terminando o mês da Bíblia, tá? Então eu acredito que vocês estejam fazendo uma experiência com a Palavra de Deus. Tentar aí, né, fazer a experiência maior com a Palavra, nem que seja tardiamente, mas que daqui por diante, né? O importante é que assim, eu tô tentando deixar de ser ressentida com as coisas e com o passado, porque eu perdi muito tempo com ressentimento. Às vezes vem de um testemunho, às vezes de alguém de casa, que eu tenho uma situação aqui. Mas eu não posso culpar a pessoa, porque a pessoa não passa dali, né? Passou de uma certa idade, se não quer mudar, aí é só por Deus mesmo. Então, cada um de nós tem que ter um processo ativo de conversão. Não é só, Senhor, preciso me converter, aí vai lá, confessa os meus pecados. É realmente ter um propósito, uma proatividade. Que engraçado, isso parece um pouco com um lado do budismo, que eu já renunciei, mas lembra muito, que é assim, é o agir sem fazer. É uma contradição, né? Como é que você vai agir sem fazer? Mas com questões internas, assim, né? Não tô dizendo que eu sou a melhor, não, eu estou fazendo a experiência, então cada um tem que buscar o seu caminho, né? Vai ser doloroso, vai ser confortável, cada um vai saber como. Mas que seja uma forma ativa de pensamento, mas que ao mesmo tempo não é algo que você vai rachar uma lenha, como diz, né? Vou rachar uma lenha, vou caminhar 10 quilômetros, vou fazer uma maratona. Porque às vezes o mundo ocidental pensa que o fazer é realmente fazer mesmo. Fazer um exercício, fazer a caridade acontecer, que é ótimo, perfeito. Mas às vezes a gente tem que ter uma caridade meio que autofilosófica de ação interna. E aí é o que eu chamo de fazer sem fazer. Isso é um conceito da filosofia budista, do agir budista. Mas está renunciado, tá? Claro que eu adaptei para a questão cristã, católica, né? Mas é só para você entender, para você não ficar buscando coisas atrás aí. Eu só estou dando o contexto, a base, mas não é assim que o budismo vê. O fazer sem fazer é outra coisa. É o lado interno, mas não é isso que eu proponho ou que estou dizendo para vocês. Por exemplo, questão do ressentimento. É uma mudança completa de pensamento, chega a quebrar as estruturas internas de pensamento que muitas vezes ou nos paralisam ou nos fazem agir como se fosse um cavalo doido na vida. Às vezes provoca raiva e quando vê já está dando pitizinho, né? Então vamos supor, não vou perdoar aquela pessoa, a pessoa está viva, não vou perdoar aquela pessoa porque a pessoa fez isso e aquilo. Tá, mas vamos ver. Pensa comigo. Nós estamos em 2021, acabamos de sair, estamos tentando respirar o pós-pandemia e pós-vacinação, certo? Ou seja, alguém perdeu um amigo, alguém devido a coronavírus, Covid-19, tivemos que mudar o jeito de pensar com relação ao trabalho, relações familiares. Teve gente que casou, teve gente que separou, teve gente que rachou, teve gente que enlouqueceu, não é? Ou está enlouquecendo ainda, certo? Então, assim, aconteceu uma situação aqui, que eu estava com um pensamento fixo de um passado de uma pessoa, do passado, assim, que não era muito bonito. Só que, assim, a pessoa acho que já percebeu que fez bobeira na vida, né? E perdeu muito tempo, muito mesmo. Ela não tem minha idade, é bem mais velha que eu. Aí aconteceu uma situação sábado, graças a Deus foi positiva para mim, não tão positiva para outras pessoas. Mas eu digo que, assim, depois eu tive que pôr as duas mãos na minha conscienciazinha besta. Não, vamos ver, daqui em diante. Então,
O agir sem fazer é, daqui em diante, qual a decisão que eu tomo com relação a uma pessoa que me ofendeu ou que agrediu minha família e tal, não sei o quê. Daqui em diante. O passado, né? É o óbvio, né? Perdoar. O que é perdoar? É o óbvio. Você esquecer, perdoar 70 vezes 7. É fácil? Não, não é. Por isso que ser cristão não é fácil. Isso é o fazer sem fazer. Eu chamo assim, você pode chamar do que você quiser. Então é uma proposta. Mas não é somente isso. A questão também da conversão, da nossa conversão. A gente sempre cai no mesmo pecado, é o ponto fraco. Eu não faço, não fico passando. Aliás, brasileiro gosta de passar pano nas coisas e nas coisas erradas de si mesmo, né? Ó, eu não ia falar, mas eu vou falar. De novo, né? Assunto Brasil urgente, aqueles que saem sanguinolência na TV. Gente, cuidado com pessoas que você coloca na sua casa para cuidar das suas crianças, ainda mais crianças especiais ou com problemas, né, que é autismo, por exemplo. Se não tivesse câmera na casa de uma pessoa, acho que a mãe das crianças não ia perceber que a prestadora de serviços, que ainda se diz psicóloga, não sei de onde, acho que tem que internar ela simplesmente agrediu a ponto de dar hematoma no braço do menino autista. Eu vou dizer o seguinte, dependendo do problema que a criança tem, autismo, transtorno, etc, 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 pode ser TDAH também, são crianças muito sensíveis. Isso causa um trauma na criança, né? Ainda vai e espanca a criança. Sabe o que a moça falou, a que agrediu a criança? Ela fez beliscões a ponto de roxar o braço, você tem que ser presa mesmo. Sabe o que a moça falou? Não, eu estava educando. Estava educando aonde, criatura? Se a criança é autista, nível hard, né? Porque dá pra ver que a criança começa a fazer espasmos e tal. Isso não é normal. Uma criança normal não faz tanto escândalo. Mas mesmo assim dá trauma. Certo? Então eu só tô explicando. Eu vi na TV hoje, eu fiquei indignada. Sabe, eu não tenho mais paciência para lidar com criança, mas eu acho o fim do mundo uma pessoa fazer isso com uma criança. Com um idoso, que é uma pessoa que não tem mais capacidade de gritar por socorro. E aí a pessoa, e esse é o que eu chamo de passar o pano. Não, eu tô falando do caso, mas eu tô explicando. Nós temos a mania de ficar passando o pano para nós mesmos. Não tô dizendo se culpar eternamente, mas se colocar numa posição de, pô, eu errei, né? Eu vou ter que melhorar isso. Que eu não falei esses tempos que eu fiz escândalo na secretaria do Santuário do Guadalupe? Eu fiz, por quê? Porque eu tava com das tampas. Mas não é só eu. Nesse período de pandemia, todo mundo ficou pirado mesmo. Aí vem tudo junto, TPM, menopausa, já tá no período, menopausa e tal. E mulher não é assim mesmo. Aí, falar em Guadalupe, esses tempos eu vi um caso absurdo, também envolvendo uma criança autista. A criança autista, às vezes, não tem controle, né? Então eu tava gritando lá no meio da praça do Guadalupe, não era dentro da igreja, na praça tem a rodoviária do Guadalupe, que leva para várias regiões aqui de Curitiba e região metropolitana, e essa senhorinha tava vindo da região metropolitana justamente para uma região aqui próxima de mim que tem uma clínica para crianças especiais. É um baita no trajeto. E a criança gritando que queria uma bolsa, um brinquedo, não sei. Uma mulher de uma loja de uma das lojas, porque lá tem bastante loja, né? Saiu da loja e teve a capacidade de dar um tapão na criança. A criança acho que tem 8 anos. Essa avó diz que rebateu o tapão com outro tapão. Eu falei assim, da onde... Imagina, a criança tá gritando, minha filha, vai dar uma volta, vai fumar, vai tomar um café, respira fundo, mas não sair e espancar uma criança que você nem conhece. Aí deu uma confusão lá, não sei em que pé que ficou. Certo? Então as pessoas não tão legais, mas a gente tem que se conter um pouquinho para não agredir a outra. Eu, na verdade, só agredi a pessoa verbalmente, e nem foi com a secretária do Guadalupe, foi com um usuário lá, foi nem era fiel, o senhorzinho se perdeu, tava atrás de um outro cara que é um charlatão, por isso que eu me indignei lá. Mas eu tava errada, né? Não precisava fazer escândalo. Né? Então, a gente tem que se pôr na situação. E não ficar passando pano, gente. Enxugando a lavada própria, né?
Então presta atenção. Aí, porque esse papo, sabe o que me irrita? Ai, é o meu pecado de estimação. Nossa, ô pecado peludo esse, hein? Como diz o coraçãozinho peludo. Não, se o meu coração é duro, meu coraçãozinho não é peludo, não. Meu coração é pretinho e ainda tô sendo carinhosa, né? Então a mudança exige uma tomada de decisão, uma postura e uma mudança até de visão das coisas, de nós mesmos e do mundo, né? E eu não vou perder mais tempo com isso, porque eu só faço um compartilhamento. Não, o que é? A partilha. Repartição. Compartilhar no Facebook. Não, só estou realmente fazendo uma partilha, certo? Pense você o que você quiser. Se você não quiser seguir, não é questão de seguir, é uma questão de reflexão. Eu preciso voltar assim de uma forma mais pé no chão, né? Um pouco, a reflexão do dia. Como é que a gente está fazendo análise? Eu ia falar análise do comportamento, não, isso é uma linha da psicologia. Não, a análise da nossa própria conversão. Exame de consciência, esse é o termo, exame de consciência. A própria autoanamnese, fazer as perguntas. Pode ser no espelho mesmo, olha pra tua cara lá. Ou faz que nem o estilo psicodrama, né? Não é fazer drama. Psicodrama é você pegar um objeto, qualquer objeto, pode ser travesseiro, pode ser uma pedra, pode ser um papel, um livro, e falar, essa aqui sou eu. Ou pessoa, entendeu? Aí faz a representação, por isso que chama psicodrama, né? Psicodramaticidade, envolve um pouco do teatro, jogos lúdicos e tal, é bem bacana. Às vezes tem que se colocar fora, né? Às vezes tem que colocar o pai com formato de travesseiro, roxo, a mãe como rosa, e assim vai, faz uns negócios lá. Jogos terapêuticos. Ou vai procurar mesmo essa linha do psicodrama, às vezes é bem interessante, é bem fora da coisa, sabe? Mas infelizmente pode ser que você caia na mão de um psicanalista junguiano, que aí delira em cima de alguns arquétipos, né? Então isso também é um pouco perigoso, porque é bom, mas às vezes não é bom, porque aí delira demais numa situação que não precisa. Ou então só fica lá no Freud, só sexualidade, aí não tem condições, né? Então, sempre é importante você observar a linha de atuação dentro da psicologia. Mas de qualquer forma, eu sei que ninguém pode pagar por uma psicologia, seja psicologia online, etc. Mas é importante a gente fazer as podas. Agora estamos chegando na primavera, né? Então quarta-feira já muda a estação, já começou, pelo menos aqui já começou a primavera. Cheiro de flor, passarinho cantando, terminando de fazer ninho e pipipi. O que acontece? Na primavera, as plantinhas começam a querer crescer demais, então a gente tem que fazer as podas. Então a gente aproveita para fazer as nossas autopodas, certo? Beleza, falei, tá? Essa é a mensagem da segunda-feira. Vamos rezar uma oração ao anjo da guarda. Hoje eu estou com o meu celular, eu tenho que passar essa information aqui para outro aparelho, porque eu estava carregando ontem, e aí eu gravei 2 dias, né? E ficamos sem a oração. Mas é sacumé, né? A gente é assim mesmo. Vamos fazer a antiga oração coleta da missa em honra ao anjo da guarda do Brasil, tá? Deus eterno e onipotente, que destinastes a cada nação o seu anjo da guarda, concedei que pela intercessão e patrocínio do anjo do Brasil, sejamos livres de todas as adversidades. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos rezar uma oração a São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco, ao Papa Bento XVI, tá? Rezando aí pelo futuro do Brasil, rezando pelo anjo da guarda também, pelo povo brasileiro, pelo povo da América Latina, certo? E pelas questões internacionais. Eu espero, já fiz a sugestão, eu espero que você tenha focado nas intenções que você está rezando. Por exemplo, eu sempre rezo pelas almas do purgatório. Eu tenho, não porquês, assim, mas eu já sempre tive essa inclinação. Eu espero que você tenha uma inclinação para rezar, por exemplo, só a conversão dos pecadores, só pelos padres, entendeu? Pela conversão dos padres. Foque um pouco também em suas intenções. Foque bastante. Claro que se a pessoa pedir orações para você, você reza também. Eu já fiz até uma agenda para quem pede oração para mim, né? Só que às vezes eu peço para o São Padre Pio de Pietrautina me dar
uma ajuda, né? Uma força aí, porque às vezes é muita gente. E claro, os vivos são importantes, mas as almas do purgatório também o são. Então, foque sempre. Você quer rezar só pelo Papa? Não tem problema, reze, porque tem gente que nem reza, só fala mal, né? Fala mal do padre, né? E aí, como é que fica? Não dá. Do padre aí da sua paróquia. Sempre tem aquele que não vai com a cara, né? Um do outro. E a gente tem que estar sempre ali rezando sempre, né? Então, reze numa intenção específica que talvez isso é que nos leve para um caminho da santidade, tá bom? Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em nossa ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confiamos, para que obtenham uma solução feliz. Nosso amado Pai, toda a nossa confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, dado que tudo podeis, junto de Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Muito bem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu esqueci de falar os santos do dia. Os santos do dia hoje, tô em novembro, gente. Nessa data de hoje, apesar da cor litúrgica ser verde, vai ser de Santos André Kim e Santos Paul Chong e companheiros mártires na Coreia, na região da Coreia, tanto do sul quanto do norte, tá? Aquela região do Oriente, Extremo Oriente, é muito complicado na questão... hoje não é verde não, desculpa gente, hoje a cor litúrgica é vermelha, retificando. Justamente por conta que eles são mártires. Essa região do Extremo Oriente, até hoje, a questão da evangelização é difícil. Da Índia para o Extremo Oriente é difícil. Então, reze muito pela conversão, apresentação destas almas que somente vivem. Que até hoje, ser cristão católico é minoria. No Japão, é natural, mas teve uma situação incômoda na época do casamento do pai do atual imperador. Tá? Eu esqueci o nome do imperador que renunciou, que é filho de Hirohito, aquele da Segunda Guerra Mundial. Quando o senhor Hirohito morreu, o filho dele assumiu e ele já estava casado com uma imperatriz bem fofinha, assim. Só que ela era plebeia, católica. E ela teve, assim, esse casamento dura até hoje, mas ela passou 10 anos sem falar em protesto, um alto protesto, porque ela estava sofrendo questões da corte, críticas, animosidades, não gostavam dela, apesar do imperador gostar muito dela, segundo relatos. Mas ela é católica. E por que ela sofreu tanta retaliação nesse casamento? Porque a corte imperial japonesa tinha um grande medo de que ela convertesse o imperador, porque o imperador é da religião shintoísta, oficial. Oficial, mas o povão não segue, entendeu? O pessoal tá meio aleatório aí na vida. Então reze muito, né, para a população do Japão, porque são poucos os católicos e eles não entendem porque a tradição Shinto tem como base o budismo. Então, reencarnação, questões animistas, aí você você tem que fazer uma correlação também, pode parecer papo besta, mas por que tem tanto desenho tipo Pokémon? Até teve um que não fez tanto sucesso, era um concorrente do Pokémon, mas tinha uns monstrinhos. São monstros mesmo, porque a religião e a cultura japonesa é toda animista. Então dá poder para a raposa, poder para o cervo, poder para isso, para animais mesmo. Quando a pessoa está doidinha da vida, existe uma expressão no japonês, pelo menos os antigos falavam, não sei se mudou hoje em dia, que é tomado pela raposa.
A raposa não é um animal muito bem visto, assim. Apesar que tem gente que diz que tem várias raposas lá, né? Cuidam e tal, mas... porque aqui no Ocidente a raposa é o ser enganador. Lá não. Lá é o que faz você ficar doido. Então tá com a raposa grudada nele. O bichinho enganador é um bichinho que só existe lá, que é o tanuki, que é um parente do guaxinim norte-americano, né? Então esse é o bichinho enganador. Aí se você vê os mangá do Japão hoje em dia, tipo Pokémon e outras coisas aí, você vê que o poder dos monstrinhos, né? Porque o Pikachu é um bichinho, aí tem vários, né? Bom, esses tempos eu falei que baixei de novo o Pokémon GO, né? Aí apareceu um monte de Pokémon lá diferente. Peixe esquisito e tal. Então, isso é da cultura do japonês, né? Mas eu queria falar da Imperatriz mesmo. A Imperatriz é católica, acho que continua sendo católica. Mas aí eles renunciaram, né? E deram lugar para o filho e a nora, né? Que são os atuais imperadores. Então mudou a era, inclusive. Lá é bem complicado para explicar. É que nem na Inglaterra. Por isso que a rainha Elizabeth, quando morrer, vai ter um transtorno grande lá. Porque tem que mudar a face da moeda. Porque é o rei, né? Príncipe Charles vai virar rei. Queira você ou não. A não ser que ele renuncie, mas é difícil esse negócio. Né? Então tem que mudar a moeda. E entre todas as outras situações. Por isso que a rainha tá lá firme e forte, né? Bem, enfim. Ai, gente, que papo, né? Foi parar até para Pokémon. Muito bem. Primeira leitura de hoje está em Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 6. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me carregou de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vós todos pertence a seu povo? Que o Senhor seu Deus esteja com ele e que se ponha a caminho e suba a Jerusalém e construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém. E a todos os sobreviventes, onde quer que residam, as pessoas do lugar proporcionem prata, ouro, bens e animais, além de donativos espontâneos para o templo de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles que se sentiram inspirados por Deus, para ir edificar o templo do Senhor que está em Jerusalém. E todos os seus vizinhos lhe trouxeram toda espécie de ajuda em prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, sem falar em todas as doações espontâneas. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 125 com o refrão: Maravilhas fez conosco o Senhor. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar, encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Mudai a nossa sorte ao Senhor como torrentes no deserto. Os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor. Evangelho de hoje, Lucas 8, versículos 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho desse dia 19, 25º domingo do tempo comum. Foi Marcos 9, versículos 30 a 37, em que Jesus está tentando explicar, mas não entra na cabeça dura desses homens, dos seus discípulos, que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos de homens maus e os matarão.
mas 3 dias depois disso, da sua morte, ele vai ressuscitar. E ele falando, o que os discípulos estão falando, discutindo? Quem que é o maior entre eles, o melhor entre eles, para servir o mestre? Aí Jesus tem que fazer outro ensinamento. Quem quer ser o maior no reino dos céus, tem que servir e ser o menor, ou seja, o mais humilhado, o mais pobrezinho, mais humilde, aliás, o menos de tudo aqui na Terra. Pensa na Madre Teresa de Calcutá, na Irmã Dulce dos Pobres, Padre Pio também foi, São Francisco de Assis, melhor. E ainda fala outra coisa. Ele pega uma criança, coloca no meio, abraça a criança e diz: quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. Quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Ou seja, está acolhendo a Jesus, mas ao mesmo tempo não é só Jesus, está acolhendo ao Deus Todo-Poderoso. Então aqui existem... O evangelho desse domingo tem 3 pontos importantes que já vai dar muita dor de cabeça para essa semana. Primeiro, o Filho do Homem precisa ser flagelado, humilhado, morto na cruz. Vai morrer, mas depois de 3 dias ressuscitará. Segundo, quem quiser ser o maior no reino dos céus tem que ser o menor de todos, tem que ser o mais humilhado, mais desprezado nos olhos dos homens, né? Para ser o maior diante de Deus. Ou pelo menos ser o mais reconhecido, então. E terceiro, quem acolhe os pequeninos, os pobrezinhos do Senhor, os excluídos. O que é uma criança, né? Ainda hoje isso, né? E estará acolhendo a Jesus, mas também a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, tá? Vou deixar vocês com a batata quente na mão, porque o evangelho de hoje fala dos talentos. Novamente, de um outro jeito, né? Pense bastante, reflitam, ruminem bastante a palavra de Deus, né? Faz uma boa lectio divina e tocando o barco aí, né, meu povo? Desejo a todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Essa semana vai ser rápida, pelo visto. Não esqueçam de tomar a 2ª dose da vacina, porque a maioria já passou dos 18, né? Então já deve ter tomado. Quem não tomou, por favor, procure a prefeitura para tomar, tá? Faça favor. Tá certo? A não ser que você tenha alguma comorbidade aí, que aí fica difícil. Certo? Paz e bem.